nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Sejam bem-vindos mais uma vez. Deus seja louvado. Nossa, tá um fogo nesse lugar já. Paz, amados, sejam muito bem-vindos. Feliz Ano Novo. Hoje nós temos um pouco menos de pessoas que nós tivemos no domingo, na quinta. E eu posso falar uma coisa para você, eu adoro esse tipo de culto. Diz para quem está do seu lado aí, já que você veio, se prepara. Se prepara. Fazem 3 dias que o Senhor está falando comigo sem parar um minuto. Queridos, nós louvamos a Deus porque nós estamos iniciando mais um ano. E nós temos por muitas tradições, o ser humano, ele, por vias naturais e de regra, ele se detém muito por aquilo que o mundo aí fora diz, dita e nos oferece. E muitas vezes nos tenta direcionar, e nós louvamos a Deus que nós somos cristãos, nós somos crentes, e a gente não se deixa levar por isso, certo? Glória a Deus, tem 2 améns aqui, o resto só o sangue de Jesus que tem poder. Deus seja louvado. Mas essa é a realidade, nós nos deixamos muitas vezes influenciar, nós nos deixamos levar, mas nós esquecemos de algo que é fundamental. Não há colheita se não há semente. Não tem como. É impossível você colher a presença de Deus se você não semear na presença de Deus. Vai ser impossível em 2025 vir aqui, e nós nem temos esse costume de falar que esse ano vai ser o ano daquilo, da isso, do outro, porque se você permaneceu na presença de Deus, você vai colher, porque o Senhor é justo e fiel para cumprir. Se você não permaneceu na presença de Deus e Deus está te chamando para isso, Ele vai te ensinar a permanecer e a ficar em sua presença. Nós não podemos ser daqueles que muitas vezes nas nossas vidas, nós vamos para a presença de Deus. Você está de folga hoje? Tá? Dia 2, não está fazendo fundo, é isso? Não estou te ouvindo. Muito obrigado, glória a Deus pela sua vida, viu? Que aumentou o botão de volume aí atrás, viu? Glória a Deus, viu? Você está perdoado, irmão, que você está de fone, você estava se ouvindo, né? Você achou que estava arrebentando, né? Começamos bem o ano, hein? Glória a Deus pela nossa vida. Nós precisamos muitas vezes entender que aquilo que nós desejamos e temos que ter claro nos nossos corações é que nós não somos daqueles que vão para a presença de Deus ou permanecemos na presença de Deus porque nós queremos algo. Nós precisamos querer a pessoa. Nós precisamos desejar estar com a pessoa. A palavra de Deus diz que nós estamos chegando a um tempo da nossa existência, que é um tempo que não vai se assemelhar a nenhum outro da história. É um tempo onde, infelizmente, o diabo já não se esconde mais, o diabo já não finge que ele é bonzinho, ele demonstra e mostra aquilo que ele é, e nós temos visto em todos os lugares e vamos ver de uma forma cada vez mais clara. E o Senhor está permitindo isso, não para que o diabo tire as manguinhas de fora, nem aparente que ele é o que ele na verdade nunca foi, mas é porque o nosso Deus precisa mostrar que nós precisamos fazer uma escolha nos nossos caminhos. Nós precisamos ter uma certeza no nosso coração de que com quem nós queremos estar e de que maneira nós queremos viver. Sabe, no dia 31, eu dormindo de 30 para 31, fui dormir muito tarde, de madrugada, e quando eu sentei na cama, eram umas 9 horas, o Senhor falou para mim, vai para a igreja, eu quero você sozinho lá. Aí eu levantei da cama, falei para a Alessandra, eu estou indo para a igreja, eu cheguei, não falei nada, entrei, e eu vim para cá, eu pus meu celular aqui,
E quando eu venho orar aqui, eu deixo as luzes todas apagadas. Fica só a luz do celular e eu fico andando aqui dentro muitas vezes, quilômetros e quilômetros, falando com Deus. Ou eu cheguei aqui, era 9 horas, o Senhor me liberou, eram quase 4:30 da tarde. E o Senhor falava de forma sobrenatural. E uma das coisas que o Senhor mais dizia no meu coração era uma pergunta sistemática: até onde você quer ir? Você vai me dizer onde eu vou parar. Até onde você quer? Até onde você vai parar? Até onde eu posso ir, você vai desejar parar. E o Senhor falava, e Ele começou a me trazer à luz várias coisas. E eu comecei a relembrar o Senhor, porque a gente tem uma tendência natural a gente gosta de tentar dar uma volta em Deus, né, para ver se Ele se anima e faz um pouco mais. Você mostra um resultado que você acha que você teve, porque o ser humano é assim. Senhor, você lembra aquilo lá que o Senhor fez? Olha aqui o resultado que eu dei, olha aqui, o Senhor pode confiar em mim. Aí Ele falou para mim bem claro, não foi para nada disso que eu te chamei, o que eu tenho já está estabelecido. Eu trouxe você para ouvir a minha voz, não para eu ouvir a sua voz. E nós precisamos entender que nós chegamos num tempo onde, pelo fato das coisas estarem escancaradas, nós precisamos escolher a quem nós queremos influenciar e de que maneira nós queremos fazer. Eu estava aqui, eu falava com Deus, o Senhor mostrava algumas coisas, e aí as cadeiras todas empilhadas, o Senhor falou para mim, eu estava indo embora, eu já tinha parado de orar, aí eu estava indo embora, o Senhor falou, volta, arruma as cadeiras, eu voltei, comecei a arrumar as cadeiras, arrumei do jeito que a gente está acostumado, aí quando eu cheguei lá no fundo, acabei de pôr a última cadeira, Ele falou, agora volta, que eu vou te mandar arrumar diferente. Eu falei, um dos dois não está se entendendo nessa reunião, mas vamos lá. Eu tirei todas as cadeiras desse lado de novo. Aí o Senhor falou para mim, não faz mais 4, coloca 5. Aí eu falei, mas a gente sempre pôs 4. Ele falou, meus filhos estão muito longe. Eu quero eles mais perto do altar. E aí foi onde o Senhor começou a falar. Estar mais perto do altar não significa única e exclusivamente você estar fazendo algo aqui, mas mais perto do altar é mais perto da presença. E a presença de Deus você precisa carregar lá fora. 2025 precisa ser o melhor ano. E se você prestou atenção no que eu falei, não é o seu melhor ano. É o melhor ano de Deus na sua vida. Porque se você quer viver o seu melhor ano, tem que ser o melhor ano de Deus da sua vida. Sabe o que significa ano aceitável do Senhor? Naquele ano que Deus olha para você e diz, servo bom e fiel. Você permaneceu, vocês continuaram, vocês ficaram na minha presença. E aí eu fui arrumando as cadeiras e Ele falava, eu quero eles mais perto, eu quero eles mais perto. Quando eu acabei de arrumar, o Senhor falou para mim, vai lá e senta. Eu vim aqui, sentei exatamente nesse lugar. Quando eu olhei para trás, quando a igreja está apagada, tem pouca luz acesa, a hora que você olha para o vidro do fundo, ela reflete o que tem dentro da igreja no sentido inverso. O Senhor me mostrou um mar de cadeiras. E o Senhor falou para mim, você enxerga o fim? Eu falei, não. Ele falou, é assim que eu vou fazer. E eu posso garantir para você que eu já estava aqui falando para Deus, me ajuda. São muitas pessoas que o Senhor tem trazido para a glória de Deus. O Senhor me ajuda para poder ter sabedoria, discernimento. Eu achei que Ele ia falar para mim, não, fique em paz, eu vou dar uma tranquilizada para você. Ele falou, você está enxergando o fim? Eu falei, não. Ele falou, é assim que eu vou fazer. Eu falei, mais uma vez, um de nós não estava na conversa. Mas eu quero que você entenda. Ou você se dispõe, ou você não vai viver algumas coisas. E eu quero trazer para você exatamente o que o Senhor falou comigo. Livro de Jó, capítulo 14, verso 7. É sério que no primeiro culto do ano, você vai falar de Jó. Vamos conversar com o nosso amigo aqui. Querido, deixa eu falar para você. Antes de chegar nessa parte do texto, Jó está tendo uma DR com Deus. Literalmente, ele está discutindo uma série de coisas. E ele está dizendo palavras que justificam, não o seu estado, mas dizendo que para o homem só tem esperança enquanto ele está vivo. Quando ele morre, não tem mais esperança.
E ele diz, dando a entender que aquilo que nós vivemos com Deus, e enquanto nós estamos aqui, é aquilo que nós vamos levar conosco. É a grande semeadura que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Você só vai se tornar um filho melhor, um pai melhor, um servo melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, se você puder ter dentro do seu coração a presença do Espírito Santo. Porque são os frutos dele que nos tornam melhores. Eu não sou melhor porque eu sou crente. Eu sou melhor a partir do momento que os frutos do Espírito Santo, eles conseguem transformar o meu caráter e o meu ser. Quando eu deixo de ser uma pessoa explosiva para ser uma pessoa que tem longanimidade, temperança, domínio próprio, fé, amor, mansidão. E só com estes frutos eu vou me tornando uma pessoa melhor. E sabe como é que isso acontece, como é o processo? Chama-se transformação e é de dentro para fora. Então, se eu quero não buscar o que ele tem, mas viver com ele, eu preciso entender que ele vai fazer de mim uma pessoa transformada. Porque Deus, ele no seu infinito amor não aceita. Não, ele suporta. Porque o amor tudo suporta, mas não aceita. Jesus passou 3 anos e meio ajudando estes homens a serem transformados no seu caráter. Pedro foi até o último instante o que ele era. Até o último minuto Jesus precisou voltar e buscar ele na praia, porque ele ainda não tinha sido transformado. O que nós precisamos entender é que aqueles que eram de alguma forma e não conseguiram ser transformados, eles viveram e morreram da mesma maneira. O próprio Senhor Jesus olhava para Tiago e João e chamava eles de filhos do trovão. Tiago foi martirizado. Por quê? Porque a boca funcionava de uma forma sobrenatural. Eu quero um lugar à direita. Não, eu sento à esquerda. Vai lá e a mãe pede. Mas Jesus falou, tem coisas que eu não vou responder, porque não está em mim. Aí Jesus olha para eles e fala assim, mas o cálice que eu vou tomar, vocês não vão beber, nós vamos. Ah, é verdade, vocês vão beber sim, mas ninguém vai sentar à direita, à esquerda. É simples desse jeito. O que nós precisamos guardar nos nossos corações é que ou a gente acredita que nós precisamos ser transformados para viver o melhor ano de Deus nas nossas vidas, ou nós vamos fazer o que todo mundo faz. Nós vamos fazer assim, o ano que vem o Senhor vai te prosperar, mas Deus não precisa que eu diga para Ele te prosperar. Meu justo vive da sua fé e não retrocede, porque se retroceder o coração de Deus não se agrada. E a alegria do Senhor é a tua força. Então se você permanecer na tua fé, Ele vai te fortalecer todos os dias da sua vida. Eu não preciso dizer que Deus vai prosperar o fruto das tuas mãos, se você for fiel a Deus em coração inteiro. Porque é um coração contrito e um espírito quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Sabe o que Ele faz? Ele diz e garante na sua palavra. Só que muitas vezes nós dizemos, olha, vai ser o melhor ano, porque você vai viver isso, porque Deus vai te restaurar, Deus vai te restituir. Deus restaura ao centro da vontade dEle. E às vezes a gente quer restituição, só que se você quiser só restituição, é só ter de volta o que te foi roubado. Você tem que querer restauração. Restauração te leva para transformação, e a transformação você vai ser cheio dos frutos do Espírito. A palavra de Deus diz que Jó, ele já sabia que ele estava no fim pelo estado dele. E ele já sabia que não tinha argumentação. Porque chegou num determinado instante que Jó dizia algumas coisas para Deus, e Deus só respondia para ele coisas simples assim. Onde é que você estava mesmo quando eu criei os fundamentos da terra? Ops. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Foi mais ou menos essa pergunta que Deus fez para Jó. Onde é que você estava quando eu fundei e criei os fundamentos? A quem tomei eu conselho para que tenha que pagar? O que nós precisamos entender é que Jó chegou num determinado momento nesse capítulo que ele já estava dizendo,
Então, quando o homem morre, não tem mais jeito, porque ele vai para o pó da terra, e depois ali, não tem como se esconder, e depois daquilo, só vai vir o juízo, e depois daquilo, mas num determinado momento, ele para, e começa a fazer uma comparação, e é isso que nós precisamos acreditar. Há esperança para a árvore, ainda que você tenha sido moído em 2024, ainda que tenham te tirado as tuas folhas, ainda que tenham te cortado, ainda que tenham sufocado a sua raiz e cortado você na terra, há esperança. Olha o que ele diz: ainda se renovará ao cheiro das águas. Você já ouviu falar que do trono fluem rios e que descem na direção? Sabe que rios são esses? Diz no livro de Apocalipse, rio da vida. É este rio com essas águas vivas, elas fluem do trono. E aonde elas passam, desculpa, nada permanece igual. E o próprio Jesus diz para nós que de dentro de nós, rios de águas vivas vão fluir do nosso interior. São essas mesmas águas, são as mesmas águas que nós precisamos entender, que nós somos essas fontes. Mas para nós sermos essas fontes, a gente precisa acreditar, não olhando para trás, e nem declarando no futuro só aquilo que a gente ainda não viu, ou aquilo que a gente perdeu, e baseado no que você perdeu, aquilo que você quer viver no futuro. Isso é muito pouco. O que eu preciso desejar de coração, não importa como eu cheguei aqui, não importa como eu passei, foi exatamente o que o Senhor falou para mim. Eu não quero ouvir o que você vai dizer, sou eu que vou te falar. Eu te trouxe aqui hoje para você ouvir a minha voz. O que eu quero que você entenda é onde eu vou chegar. Se você continuar com o seu coração me obedecendo, eu vou chegar onde eu quiser. E se você permanecer, eu vou fazer infinitamente mais do que você pensa, pede ou imagina. Quando nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus nos leva a situações como essa, porque lembra, não foi Deus que tentou Jó, não foi Deus que foi provar Jó, não foi Deus que pegou Jó e falou assim: olha, o tempo está muito bom, você está muito relaxado, as coisas estão muito boas, eu vou dar uma chacoalhada embaixo de você. Foi o diabo. Ele que faz. Sabe qual é o grande problema? Hoje, ele se apresenta e a gente faz amizade. Eu deixo ele lá, eu fico aqui, ele não me perturba e eu não perturbo ele. Deixa eu falar uma coisa para você, isso não existe, nunca vai acontecer. Há um alvo na sua testa. E no centro do alvo não está escrito crente, está escrito amado de Deus. Esse é o grande problema. Não é o que você sente por Deus, é o amor que Deus tem pela sua vida, que incomoda Ele tremendamente, porque quem Deus ama, Deus cuida, quem Deus cuida, Deus trata, quem Deus trata, Deus levanta, quem Deus levanta, Ele envia. E aí nós nos tornamos potenciais problemas para Ele. Então em 2025, Ele não quer um bando de crente que diz assim: eu vou viver, eu vou colher, eu vou fazer, eu vou acontecer. Sabe o que Ele quer? Ele quer pessoas, e eu estou falando de Deus, que vão dizer assim: eis-me aqui. O que tu queres que eu faça? É para sentar, eu vou sentar. É para levantar, eu vou levantar. É para pôr o joelho no chão, eu vou pôr o joelho no chão. É para orar, eu vou orar. Não me importa. Não me importa o que o Senhor vai me dar, não importa o que o Senhor vai fazer. Uma coisa eu vou te pedir, nós cantamos aqui: eu vou te buscar todos os dias da minha vida. Por quê? Porque na tua presença eu tenho como contemplar a tua formosura, e na tua presença eu tenho como aprender da tua palavra. Nós precisamos entender. Olha o que ele diz: para que a árvore, que se for cortada, ainda se renovará. Mas olha, se fizerem pior, e não cessarão os seus renovos, vai no próximo. Se envelhecer na terra, tem gente que diz assim: não dá mais.
Por quê? Porque fisicamente nós não conseguimos mais. É interessante que Paulo, ele andava nesta terra até o dia que ele morreu, dizendo: esse corpo todos os dias perece, mas o espírito é renovado. Ou seja, eu apanho todo dia, todo santo dia, todo dia cansa. Sabe por que cansa? Porque fluir na presença de Deus desgasta. Nós somos vasos, nós somos frágeis, nós somos vasos que muitas vezes, pelo pecado e pela condição humana, nós não conseguimos administrar quando nós estamos cheios da presença. Mas você foi criado para transbordar essa presença. E aí você sente no seu corpo, nos seus ossos, mas é maravilhoso, por quê? Porque ao cheiro das águas, Deus te renova, e no dia seguinte você diz: eis-me aqui, que mais o Senhor deseja. Foi assim que Paulo viveu todos os dias. Todos os dias. E alguém chegava para ele e falava assim: você vai morrer. Morrer é lucro. Desculpa, morrer é lucro. Se tem alguma coisa de ruim para falar, o que você acabou de dizer foi uma ótima notícia. Porque viver para mim é Cristo. Está vendo o lugar que eu estou? Está vendo o cenário? Está vendo? É lindo, maravilhoso. Só que vai ser preso você na fortaleza romana. Esse era Paulo. Morrer é lucro. Viver é Cristo. Enquanto eu viver, eu vou continuar fazendo o que Ele me pediu. 2025 tem que ser o ano que a igreja de Jesus Cristo precisa olhar para Jesus. E precisa parar de olhar para o próprio umbigo. E dizer: nós queremos, porque nós queremos aparecer, porque nós queremos ser, nós queremos crescer, nós queremos nos transformar, nós queremos que mais pessoas nos vejam. Por que nós queremos que mais pessoas nos vejam? Para que elas contem a nossa glória, ou para que nós possamos contar a glória de Jesus Cristo? Nós queremos que mais pessoas saibam da nossa história. Eu não quero que ninguém saiba da minha história. Eu quero que as pessoas saibam a história que eu tenho contado a respeito daquele que eu tenho crido. Essa é a realidade. Porque um dia fez, aconteceu, não me importa. Importa que a pessoa diga: um dia, por ele e através dele, eu ouvi falar que alguém me ama incondicionalmente. E isso mudou a história da minha vida. É isso que nós precisamos. E olha o que ele diz: e se morrer o seu tronco no pó, ou seja, se o diabo pisou, esmagou, ele tentou destruir você, eu tenho uma boa notícia para você: se existir qualquer fagulha de Espírito Santo dentro de você, só pelo cheiro dessas águas, olha o que vai acontecer. Vai no 9. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Ou seja, sabe aquela planta que você olha e fala assim: e agora? Tem mais jeito. Nós temos uma planta em casa que ela é assim. Ela morre e ressuscita, morre e ressuscita, morre e ressuscita. Às vezes você olha para ela e fala assim: não vai mais dar nada. De repente você olha, tem uma flor, você até se assusta. Fala: de onde você veio? Aí aparece a flor. Aí daqui a pouco a flor desaparece. Você fala: agora eu jogo fora. Aí você fala: não, daquele dia deu flor, vou esperar de novo. Aí aparece, do nada. Nós somos assim. Esse é o ser humano. Tem dia na nossa vida que a gente é igualzinho a essa planta. Está mais seco, esturricado. Você está mais desanimado, porque a gente chega assim e fala assim: ano novo, cheio de projeto. A gente escreve tudo que você quer viver. A pessoa escreve todas as coisas que ela nunca conseguiu viver, ela quer viver. Quero emagrecer, fazer inglês, ir para academia, eu quero fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Quero visitar, eu quero correr em volta do mundo, eu quero fazer um monte de coisa. Você fala assim: ué, mas não entendi. E Deus, onde entra em toda essa história? Não, Ele tem que me abençoar. Te abençoar, Ele está te abençoando. O que Ele não pode é te carregar nas costas. Tem coisa que eu preciso fazer. Deus não vai pegar o Alessandro e falar assim: Alessandro, levanta, agora vai fazer tal coisa. Ele não vai fazer. Agora, se o Alessandro levantar e falar: Senhor, me ajuda que eu não consigo, Ele vai dizer: vai que eu sou contigo. Essa é a diferença. Então nós precisamos entender as perspectivas para esse próximo ano. Não importa como eu cheguei, é com quem eu vou passar 2025. Todos os dias da minha vida, ainda que eu tenha sido destruído numa área, ainda que eu esteja vivendo pó, ainda que financeiramente talvez não seja o ideal, ainda que você esteja passando por um opróbrio, por uma vergonha, a palavra de Deus diz: somente ao cheiro, não precisa nem das águas. É só o Espírito fazer assim, ó. Já é o suficiente. Mas para isso,
A gente precisa estar no centro da vontade de Deus. É interessante que esse mesmo homem, ele diz assim, no final: agora eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus intentos pode ser impedido. Sabe quando ele faz essa declaração? Ele ainda estava no opróbrio, no pó, se coçando com um caco de telha. Ele havia perdido tudo. Ele não dá a declaração depois que Deus mudou a história. Primeiro ele dá a declaração, depois Deus muda a história. Está entendendo onde eu quero chegar? Você não vai contar o milagre depois que ele fizer. Você vai crer no milagre e vai vivê-lo, porque você creu, então você vai viver. É assim que nós precisamos entender. E como eu falo isso, eu declaro, eu profetizo, eu paro de dizer eu sou um problema, é a minha vida, é a minha história, é o meu passado, eu não vou chegar em lugar nenhum. Não, você não vai chegar. Mesmo que você não tivesse nada disso, nem eu nem você chegaríamos. Porque nós precisamos que alguém descesse na terra e se entregasse por amor às nossas vidas. Eu não posso salvar a mim mesmo, mas Cristo pôde fazê-lo. Então o que eu preciso entender, graças a Ele, nele e por Ele. Então é assim, se eu creio em Deus, ainda que eu esteja vivendo um problema, eu não sou um problema, eu estou passando e atravessando. E olha, eu estou de passagem, eu creio, eu já te agradeço. Ai, mas aí sabe o que acontece? É a minha história, é porque você é filho disso, você é filho daquilo, é filho daquele outro. Deixa eu falar um negócio para você, você é filho de Deus. A gente veste a capa humana, mas não veste a sobrenatural. A gente quer viver 2025 baseado no passado. A gente quer olhar para 2024 e dizer foi ruim, agora eu vou me basear, agora eu vou fazer uma comparação. Como é que está a minha vida em 2025 nessa área baseada naquela? Você já dançou. Se eu obedecer, o Senhor me prometeu. Se eu te ouvir, o Senhor me garantiu, eu vou comer o melhor dessa terra. Eu não quero saber o que eu comi até ontem, eu quero saber o que eu vou comer hoje. E eu vou te ouvir, eu vou te obedecer. Te obedecer é ficar no centro da tua vontade. Eis-me aqui, eu vou ficar. Eu vou declarar todos os dias, ainda que eu não esteja vendo. Eu não quero ver, eu quero crer. Eu quero experimentar, eu quero viver. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero experimentar Ele me visitando todo dia. A minha casa, sabe aquela casa desestruturada? Que a gente às vezes até gosta de dizer, a minha cruz, você não sabe que eu tenho lá em casa. Nossa, entra ano e sai ano. Tem gente que gosta de fazer esse discurso. Nossa, pastor, você não sabe, achei que tudo ia mudar, não mudou nada. Oi, é 3 de janeiro, calma, irmã, dá tempo para Deus mudar você. Não, mas Ele tem que mudar o outro. Não, você não entendeu, Ele não vai mudar o outro, Ele vai mudar você. Mas por que Ele tem que me mudar? Você está dizendo que eu estou errado? Já chegamos onde eu queria. Sim, porque todo aquele que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, Ele ao seu tempo o exaltará. Eu preciso entender, o que é que o Senhor quer que eu faça? Pede perdão, mas eu não fiz nada. Então, mais um motivo para pedir perdão. Só pela sua fala, não fiz nada, já é o suficiente para você pedir perdão. Porque a gente responde de pronto. Mas foi ele que me feriu, foi ela que me feriu, foi ele que me traiu, foi ela que me traiu. Ótimo, nós fizemos tudo isso com Jesus. Ele subiu à cruz e disse ao Pai, não lhe imputes esses pecados, eles não sabem o que fazem. Nós precisamos entender. Nós fomos chamados para levar a luz, para levar graça, amor e misericórdia. Então nós precisamos ser esses luzeiros. Jó não teve essa oportunidade. Ele foi massacrado pelo diabo. Ele recebeu amigos que o massacraram ainda mais. Mas ele viu tudo restituído. Mas posso te falar, nada melhor do que a presença do Senhor. Nada traz mais refrigério, nada garante mais paz, porque o próprio Senhor diz, e a paz do Senhor, a paz que é o árbitro do coração, que Cristo nos daria a paz que excederia todo o entendimento e guardaria os nossos sentimentos e as nossas emoções.
Se você conseguir viver 2025 em paz de espírito, você será vitorioso. Se você, minha irmã, conseguir viver 2025 debaixo dessa paz, você será uma tremenda vitoriosa. É chegar, como eu disse a semana passada, chegar em dezembro e você dizer: o que foi que nós vivemos, Pai? Só cuidado para não querer contar fruto, porque o Senhor nunca pediu para ninguém contar fruto. Porque quem conta não consegue compreender a conta que Deus faz. 30, 60 e 100 por 1. Então sabe o que você faz? Só vive e colhe. Para de contar fruto. Para de pôr Deus na parede. Pôr Ele, falar para Ele: olha, eu vou fazer, o Senhor vai fazer isso. Porque na tua palavra está dizendo que o Senhor faz isso. Deus vai fazer por amor, graça e misericórdia. Deus não faz nada para provar nada para ninguém. Ele não tem problema de autoafirmação. Essa é a diferença. Um Deus extremamente poderoso, extremamente forte e sobrenatural, mas um Deus que faz questão de ser chamado de Pai. Qual é o pai que vai demonstrar força para o filho? Quem faz isso? Que olha para o filho e mostra força para o filho ter medo dele. Esse é o teu Deus, esse é o nosso Pai, que em amor e graça, Ele diz: onde é que você está? Onde é que você quer estar em 2025? Aonde? Eu quero viver isso. Mas com quem você quer viver tudo isso? Com o Senhor. Você quer que eu te dê ou você quer estar junto comigo? Você quer que eu seja a tua resposta? Ou você quer que eu resolva? Você quer que eu seja a solução na sua vida? Ou você quer que eu resolva? Que existe uma diferença. Se você quiser responder e resolver, pede para Deus te dar. Você que faz, você que negocia, você que resolve, você que administra. Agora, quando Deus está no negócio e Ele é a solução, Ele resolve, sabe o que Ele faz? A porta que Ele abre, ninguém fecha. A que Ele fecha, ninguém abre. E aquilo que vem dEle traz paz e não acrescenta dores. Porque o que Ele tem é bom, perfeito e agradável. É simples. E a palavra de Deus garante para a gente. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Esse é o rio, o mesmo que nós vamos viver hoje e eternamente. Não é o rio que está prometido só no futuro, mas esse é o rio que tem que fluir de dentro do meu e do seu interior. Por que ele diz que fluem rios de águas vivas? Porque são essas águas que curam, que saram, que libertam. Pessoas curadas curam, pessoas libertas libertam, pessoas que são apaixonadas por Deus levam pessoas a viver em relacionamento com Deus. Pessoas que querem de verdade estar na presença de Deus, não como servos e escravos. Já falei, Deus não leva servo para casa, só leva filho, porque Ele é pai. Deus não vem buscar servo, Deus vem buscar filhos. Mas se você quer viver isso, você precisa entender a paternidade. Você precisa entender onde Deus quer chegar. Você precisa entender que 2025, para ser o melhor ano de Deus na sua vida, é só você se abrir para isso. Depende só de nós. Aí você fala, não, depende de Deus. Não depende de Deus não, porque aquilo que Deus tem para a tua vida já está escrito e tudo está preparado. Existem toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais à disposição, mas para você acessar, você precisa querer estar com Ele e não receber dEle, porque senão a gente perde tudo. Nós achamos que as coisas são eternas. Eterno seremos nós. Eterno é o Pai, o Filho. Eterno é esse relacionamento. O resto é só para desfrutar aqui, acabou. Mas é aonde nós queremos chegar. 2025. Você quer viver essa palavra? Ou você de verdade
quer que Deus te restitua. O livro de Salmo 27, o capítulo 14, ele diz assim, ou o Salmo capítulo 27, verso 14, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Você vai esperar em quem em 2025? Nas palavras, na mídia, na notícia, nos governos, nos principados, em todas as pessoas, nos amigos, naqueles que me prometeram, nas pessoas que prometeram que abririam uma porta, naquelas que prometeram que ajudariam mais, naquelas que prometeram que me dariam a mão, naquelas que prometeram que faziam, ou você vai confiar naquele que disse que um dia Ele enviaria o que Ele tinha de melhor por amor à sua vida, e Ele fez. A ponto do próprio filho dizer, minha alma está angustiada até a morte, mas que direi eu, pois esta hora, não foi para isso que eu vim? Eu vou e vou cumprir. O que nós precisamos entender é que Deus está olhando 25 como se fosse qualquer outra coisa, porque Ele vê as coisas que não são como se já fossem. Sabe qual é a expectativa de Deus? Aonde nós vamos estar? Quando nós chegarmos, com quem nós vamos viver? O que é que nós queremos desfrutar? Você quer ser uma bênção na sua casa? Se você tiver o desejo de ser uma bênção na sua casa, você vai ser uma bênção para você mesmo. Se você quiser ser uma bênção na sua família, você vai ser bênção para você mesmo. Não dá para vestir duas capas, não dá para ser duas pessoas. Não dá para eu ser uma bênção para os outros e não ser bênção para mim. E o pior, não dá para ser bênção para mim e não ser bênção para os outros. Porque isso é um evangelho distorcido. Isso se chama máscara. E Deus não trabalha dessa forma. Quando Ele olha para mim e para você e enxerga um coração contrito e um espírito quebrantado, Ele vê como Ele viu a oportunidade em Davi. Deus precisava de alguém para ser o seu, para ser sua voz, para ser as suas mãos no reino. Ele usou um homem segundo o seu coração, cheio de defeitos, de problemas, de dificuldades. O que nós somos diferentes? Nada. Mas qual é a diferença? Alguém um dia disse para o Senhor, eu quero. Nós continuamos dizendo para Ele, me dá, estou aqui, me dá, me entrega. Não deixe o diabo fazer isso comigo não. Eu estou passando dificuldade, estou passando necessidade. Olha, os outros estão cantando vitória, o inimigo está cantando vitória no meio do meu arraial. As pessoas que não te servem, elas estão melhores do que eu. E eu tenho me preocupado com elas. Eu estou indignado que aqueles que não te servem prosperam mais do que as minhas próprias mãos. Mesmo lendo na tua palavra que diz que eles são palha diante do moinho. Que vai chegar uma hora que o Senhor vai fazer assim, e acabou. Mas mesmo assim, eu estou murmurando e reclamando. Sabe o que eu preciso ser? Senhor, olha, vamos fazer assim. O Senhor mesmo diz, eu mesmo apago os teus pecados por amor de mim, e das tuas transgressões não me lembro mais. Ainda que eles sejam vermelhos como escarlata, vermelhos como o mais puro carmesim, se apressa, entra diante da minha presença, para que eu possa te justificar. O Senhor me disse isso, então eu vou fazer assim. Vamos zerar e vamos resetar 2024. Eu só quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Os dias que eu orei e o Senhor se fez presente. Os dias que eu me senti sozinho e acuado e eu senti a sua mão me sustentando. O que tiver fora disso eu não quero mais trazer à memória. Agora eu quero declarar para 2025 o ano onde eu sentirei a tua presença. Onde no meu quarto, ao invés de reclamar e murmurar e olhar o cenário e dizer para o Senhor que se o Senhor fosse Deus, o cenário não seria esse. Eu quero mudar as minhas palavras e eu quero dizer, Senhor, ainda que esse cenário não seja o ideal, é o centro da tua vontade nesse momento. E o Senhor está me forjando, o Senhor está construindo em mim uma nova criatura, um novo ser. O Senhor está forjando os meus pés, as minhas mãos e o meu coração para te glorificar em todo tempo, porque a tua palavra diz que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Então tem que ser desse jeito, nessa situação. E quando eu fizer, eu só te peço que eu sinta a tua presença, que esse rio que o Senhor prometeu, que flui do teu trono, ele possa me lavar e eu possa me saciar todos os dias. O que vai ser no dia de amanhã,
Eu não faço nem ideia, mas uma coisa eu tenho certeza, ele será infinitamente melhor do que o dia de hoje, porque o Senhor já garantiu, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. É isso, essa é a semente que você vai colocar nas mãos de um Deus que é fiel e verdadeiro. Que você, ao sair daqui hoje, você possa caminhar todos os dias e olhar para trás e dizer: eu já não sou mais essa pessoa, eu já não vivo mais essa história, agora eu tenho que me alegrar nessa nova história. Tem tanta gente olhando para trás e não está enxergando o que Deus está fazendo na frente. Tem tanta gente reclamando do passado e não está enxergando a transformação naqueles que estão em volta. Tem tanta gente que ainda diz assim: meu Deus, foi tanto joelho no chão, tanto choro, tanta oração, e não consegue nem desfrutar do que Deus está fazendo de coisa boa. Há tempo para tudo, só não chora na hora de rir. Esse é o problema. Se o Senhor mudou a sua história, é tempo de chorar, tu chora. Se Deus mudou a sua história e agora é tempo de sorrir, sorria. Porque a palavra de Deus diz que até a tristeza tem que saltar de alegria. Nós precisamos entender: Senhor, eu quero viver uma nova história, e eu vou viver, mas somos nós. Não adianta você querer incluir seu vizinho, não adianta você querer incluir algumas pessoas. Primeiro você constrói seu relacionamento real e verdadeiro com o Pai. Primeiro você constrói no oculto, no secreto. Primeiro você diz para Ele: me cura, e eu serei curado, me liberta, e eu serei livre. Porque existe uma diferença em ser livre e ser liberto. Gigante. Livre, você pode ir para onde você quiser. Agora, se você não vai levar ninguém com você, é outros 500. Isso se chama libertação. Se você não vai levar carga, passado, fardo, você não vai levar o diabo encarnado, é outros 500. Agora, para você ser livre e liberto, você precisa estar no centro da vontade de Deus. E onde é? É onde Deus te quer. Na sua presença. 2025, faz em mim o teu querer. Cumpre em mim o teu querer. Fala comigo, onde eu estiver, que eu possa ouvir a tua voz. Seja nas pequenas coisas, nas grandes coisas, seja em cada detalhe. Seja. Sabe o que é mais lindo de você ver a história de Jó? É que Jó ouviu a voz de Deus enquanto ele estava com dor, ferido, abandonado, acuado. E ele não tinha ninguém para ajudá-lo. Onde a sua própria mulher, que deveria ser a sua coluna, dizia: amaldiçoa logo esse Deus e morre, porque é só o que te falta acontecer. Jó não ouviu Deus no palácio do rei, ele ouviu no pó. Por que nós não desejamos ouvir Deus aonde nós estamos? Porque Deus não se manifestaria nesse lugar? Que lugar? É alto demais, profundo demais, que tem anjo, demônio, principado, potestade, morte, vida. Quem é que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Aonde Ele não pode falar com você? Deus te visita no mais profundo pó, mas Ele também te exalta. O que nós precisamos é estar na sua presença nas duas situações. Não se esqueçam do que Deus tem feito por vocês. Nunca se esqueçam que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Não olhe para o dia de amanhã sem ser grato pelo dia de hoje. Não diga para Deus: eu espero que você faça. Diga para Deus: eu espero permanecer em Ti todos os dias da minha vida. E o que o Senhor vai fazer, eu não faço ideia, mas com o Senhor tudo vai ser mais fácil, tudo será possível, porque tudo é possível àquele que crê. Tudo. Que essa noite seja um divisor de águas, para mim, para você, para quem está vendo. É por isso que eu falo, eu louvo esses dias e esses momentos. Você veio aqui, não foi por engano. Você não foi cuspido aqui, de repente você caiu aqui dentro. Eu já sabia, conhecia esse dia, e já havia escrito ele na palma de suas mãos.
Quantas voltas Deus deu para que esse dia chegasse? Para que você ouvisse alguém dizer para você, Jó, no primeiro culto do ano. Onde normalmente você tem que pegar o papel e fazer todas as declarações. Eu faço todos os dias, eu não vou fazer no primeiro dia do ano. Eu vou fazer todos os dias. Eu creio que eu viverei as tuas promessas. No dia seguinte de manhã, quando você renovar as misericórdias, este dia é o dia do meu milagre. Por quê? Porque se o Senhor renovou as misericórdias, nós renovamos todas as coisas. Eu tenho um dia inteiro para ver o teu favor. É isso. E nós vamos viver todos os dias para a glória de Deus, Pai. Nós teremos dias difíceis? Teremos. Você vai se molhar de vez em quando na tempestade? Vai se ensopar, posso te garantir. Não se preocupa não, vai ter dia que você vai me olhar, eu vou estar ensopado. Aí você vai dizer, e aí? E aí a gente continua. Eu te carrego, você me carrega, porque a paga de dois é melhor do que um só. Nós somos enviados de dois em dois. Por quê? Porque nós precisamos saber, nós nunca estamos sós. O Senhor é conosco. Aonde você estiver em 2025, seja este luzeiro, seja esta boca profética. Aonde você encontrar pessoas, diga, esse será o melhor ano de Deus na sua vida. Creia, Deus vai mudar a história da sua casa, da sua família. Mas como é que eu posso ver a história da minha casa mudada no meio da bagunça? É assim que Deus adora. Lembra, Ele faz a ferida e Ele sara. Esse é o nosso Deus. Da onde vem Satanás? De cirandar a terra como se Deus não soubesse. Tem visto o meu servo Jó como se Deus não soubesse. Ser Jó, todo mundo quer. Você tem engrandecido ele, tem dado tudo que ele tem. Sério? Vamos fazer uma coisa. Tira o que ele tem e não toca nele. Você consegue entender que existe um limite espiritual para tudo? E o limite é teu pai. Você não tem como perder, você está no time certo. É teu pai que diz para ele, até aqui você vem, daqui você não passa. Até aqui você faz, daqui você não se mexe. Ele foi avisado antes do começo, não toque na vida dele. Simples desse jeito. Foi até onde lhe foi permitido. Deus fez o quê? Se manifestou. Qual foi a fala de Jó? Agora eu sei. Eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus intentos pode ser impedido. No pó, no caco, na ferida. Sabe o que aconteceu? Virou uma chave no mundo espiritual. Esses são os verdadeiros adoradores. Adoração é sinceridade de coração. Pai, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Nenhum dos teus intentos pode ser impedido. Eu sou só o pó, mas o Senhor é Deus. Deus disse, para tudo e restaura. Simples desse jeito. O diabo levou dias para arrancar tudo. No mesmo dia, Deus restaurou a sorte de Jó. É isso que você precisa entender. Deus não precisa de décadas para mudar a sua história. Ele precisa de um instante, uma fé bem pequena, que pode mudar o coração dele. Mas tem que ser como você cantou, o Deus que surpreende. Uma fé que surpreende Deus. Eu não vou viver o que eu tinha planejado. Aliás, eu vou pegar o papel e vou jogar fora. Puf. Ué, e os seus planos? Entreguei tudo para Deus. E como é que vai ser? Não faço nem ideia. Mas uma coisa eu pedi, a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Foi por isso que ele foi escolhido rei de Israel. Porque uma coisa ele pediu ao Senhor e buscou a sua presença, Deus, todos os dias da minha vida.
Essa é a geração dos filhos amadurecidos. Esta é a geração que a criação clama e geme pela manifestação. Somos nós. Nós somos essa geração. A geração que precisa dizer: não tem para onde correr, só o Senhor é Deus. Não se iluda, Ele não vai fazer o que você quer, nem o que eu quero. Ele vai fazer o que for melhor para a sua vida, porque agindo Ele, quem o impedirá? Só que você precisa se alegrar, porque se Ele puser a mão, se Ele fizer, diz a palavra, ao cheiro das águas, vai voltar a brotar como uma flor e uma planta. E a pessoa vai olhar para você e vai dizer: impossível. É verdade. Mas tudo é possível àquele que crê. Impossível ter saído uma flor desse lugar, mas é assim que Deus faz. Só precisa de um filete de água que vem do alto, que vem lá da montanha e que rega as chamadas torrentes do Negueb. E o melhor, o jardim de flores mais exóticas e raras brota no meio do deserto. 2025 pode ser o seu ano. Você é que escolhe. Eu sei o que eu ouvi. E Ele me disse: ouça o que eu estou te dizendo. Não saia da minha presença. Não mude a direção. Permaneça no que eu tenho te mostrado. Abra mão, porque eu não vou abrir mão de você. Deste jeito. Foi o que eu ouvi. Talvez você tenha escutado Feliz Ano Novo. Eu escutei isso. Eu falei: que bom. Tamo junto. Principalmente quando Ele fez eu arrumar as cadeiras 2 vezes. Eu falei: glória a Deus. Muito bom, Senhor. Até onde você quer ir? Até onde nós queremos chegar? Até onde Deus pode usar você para ser esse luzeiro? Até onde? Quer prosperar? Entrega o seu coração. Prosperidade está em paz, alegria, mansidão, longanimidade, temperança, domínio próprio, amor e fé. Isso é prosperidade. Porque quem vive isso, você acha que Deus deixa de acrescentar o resto? Aquele que não poupou nem o seu Filho unigênito, não nos daria com Ele conjuntamente as demais coisas? Mostra o propósito e a motivação do seu coração. Deus faz infinitamente mais. O que é que você quer viver de Deus? Deus pode te surpreender. O que é que você quer adquirir? O que é que você quer conseguir? Entregue para Deus. Seja fiel. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Ele vai mostrar para você que Ele é o limite. E deixa eu te contar um segredo. Não tem limite com Ele. É simples assim. Se coloque de pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração por um instante. Feche seus olhos. Faça aí na sua cabeça, de acordo com aquilo que o seu coração está dizendo, faz agora o teu acerto, o teu alinhamento com Deus. Diz para Ele: Pai, talvez eu tenha me equivocado, eu desejei algumas coisas, eu quero mudar, eu quero viver outras, eu quero a Tua presença. Pai, Moisés pedia para te ver, mesmo sem poder, o Senhor fez. Pai, os teus filhos, alguns deles viveram coisas tão sobrenaturais e não souberam o que fazer com elas. A tua palavra diz que naquele monte da transfiguração, quando o Senhor mostrou que seria o mundo espiritual descortinado, diz que Pedro, Tiago e João não sabiam para onde correr nem o que fazer.
Diz que quando a voz sai da nuvem, mostrando que o Senhor era Deus, dizendo: este é o meu filho amado, a ele eu ouvi. Diz que eles caíram, Senhor, assombrados. Pai, naquele dia Pedro, ele queria fazer para a obra de Deus 3 cabanas. E o Senhor não queria que ele fizesse 3 cabanas. O Senhor queria que ele fosse um pescador de homens. Ele foi teimoso. Ele endureceu o coração. Ele fez juras de amor que ele não pôde cumprir, assim como nós. Nós fazemos inúmeras, Pai, para Ti, por Ti, em Ti. E nós não conseguimos cumpri-las, Pai. Seja pela opressão, pela força, pela situação, pelo contexto. Muitos momentos nós voltamos para a praia. Nós sentimos falta do pescar, do mar, do barco, da sensação. Mas a Tua palavra diz que sentado naquela mesa, o Senhor olha para ele e diz: Pedro, Satanás pediu para se andar a vós outros, mas não se preocupe, eu já clamei ao Pai por ti. Pedro não sabia e não fazia ideia do que ele estava dizendo. Tua palavra diz que naquele momento a dúvida era quem seria o maior. O maior lavou os pés. O maior se fez servo. E disse que o maior sirva ao menor. Pai, em muitos momentos, como corpo de Cristo e como igreja, nós esquecemos dessas cenas. E esquecemos que nós precisamos servir os menores. E não são menores, Pai, porque pouco tem, mas porque algum conhecimento ainda falta. E a Tua palavra diz que ao que mais for dado, mais será cobrado. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, em 2025, sermos servos e nos colocarmos diante do Senhor. Não te frustrarmos ou entristecermos, porque o Senhor se entristece. Nós sabemos que todos os dias Tua palavra diz que o Senhor renova as misericórdias, dá enquanto dormimos e nos sustenta. Ainda assim, nós te questionamos e perguntamos: onde é que Tu estás? Porque é que nós temos que viver isso, sofrer aquilo, não conseguimos adquirir aquele outro, quando na verdade o Senhor não poupou nada, nem mesmo a si mesmo. Por isso, Senhor, faz de nós em 2025 esses homens e mulheres segundo o Teu coração, aqueles verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, que dizem ao Senhor: obrigado, Pai, assim como o Senhor nos ensinou. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Livra-nos para que nós sejamos livres. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado, porque o Senhor nos disse: faça para os outros aquilo que você deseja que façam para você. Então mostra, Deus, que nós precisamos semear esta verdade, para que aquilo que nós vamos colher seja a Tua colheita. Nós sejamos apenas canais e instrumentos. Que não falte nada aos Teus filhos, nem coisa pequena, nem coisa grande, mas que em todas elas Teu nome seja exaltado. Que ninguém Te esqueça, que ninguém Te esqueça nem no momento ruim, nem no momento de excelência, nem no bálsamo, nem na dor. Que em nenhum momento o Senhor saia dos nossos corações. Que nós venhamos a lembrar de Ti, Pai, em primeiro lugar, colocando o Senhor como Rei soberano, aquele que nós entregamos todas as coisas. Nós Te clamamos, Deus, para que em 2025 o Senhor cure os nossos corações de nós mesmos, dos nossos medos, ansiedades, dos nossos traumas,
das nossas tristezas e abatimentos e nos ensine a caminhar contigo. Nós sabemos que nós não mudamos o atrás, mas o Senhor o apaga, diz a tua palavra. Nós sabemos que o futuro é a continuidade do dia de hoje, e nós só viveremos se o dia de hoje cuidar de si mesmo como o Senhor prometeu, Pai. Cuida. Nós te consagramos e entregamos todas as coisas, para que somente o teu nome e nada além disso seja exaltado. Em nós, por nós e através de nós. Seja, meu irmão e a minha irmã, a tua vida um canal e um instrumento. Seja a tua boca, a boca profética desse tempo. Sejam as tuas mãos as que levam cura, refrigério e paz. Sejam os teus pés benditos, como já foi dito aqui, para que você seja este instrumento, e aquilo que sair da sua boca seja como um rio de água viva. Que este ano o Senhor sonhe em você e através de você, e que os sonhos dele, que são infinitamente maiores, se cumpram para a glória de Deus Pai. Vamos fazer desse louvor a nossa oração, em nome de Jesus.